Opa, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse projeto de 75 kW de inversor, tá? De saída para a rede CA, 75 kW. Porém, ele tem mais de 100 kW de potência instalada em painéis, tá? Do lado CC. Vamos dar uma olhadinha nele. Ó, esse projeto aqui é da concessionária da Copel, aqui do Paraná, beleza? Vamos ver o que contempla nesse projeto. Bom, esse projeto aqui, ó, ele é um projeto considerado grande, tá? Ele já está ali no limite da potência aceita na microgeração, que são os 75 kW, né, instalado. E ele está aqui, ó, com uma rede, tá? Uma rede de distribuição da Copel e um posto de transformação que já estava existente no local, tá? Esse sistema aqui ele foi implantado numa fábrica, tá? Uma fábrica de ração. Então, essa fábrica, ela já tinha essa parte aqui, ó. Eu vou até selecionar aqui para vocês darem uma olhada. Essa parte aqui, ó, já era existente da fábrica, tá? Essa parte aqui, ó, que é a parte de transformação, né? O que tem aqui? Para-raio, tá? Opa, mais para cima aqui, né? Vem da distribuidora, a parte de para-raio, a parte de entrada, tá? Aqui da nossa fábrica. Então eu tenho um transformador de 112 kVA, 34,5 kV, que é a tensão, tá? Então a gente tem a potência e a tensão desse transformador. Então aqui já saindo do transformador, 3 cabos 95mm, tá? E um neutro de 70mm, perfeito? E aqui é a isolação dele, tá? 0,6, 1 kV, beleza? E aqui, ó, esse aqui é o diagrama unifilar, tá? Então demonstrando aqui descendo, tá? As 3 fases, mais neutro. Chega aqui no centro de medição aqui, né? Um medidor que já tem a parte de TCs com medição indireta, tá? Então aqui a gente tem uma entrada de 200 amperes, ok? Um disjuntor aqui, ó. Entrada não, desculpa. TCs de 200 para 5 ampere, ok? Aqui a gente tem um disjuntor tri de 175, tá? Lembrando, isso aqui tudo faz parte, tá? Da fábrica, ok? Já se encontra no local. Isso aqui é um projeto, tá? De entrada, perfeito? Então daqui a gente já pode observar, ó, que ele vem para essa caixa e distribui, né, para as cargas. Essas aqui são as cargas da fábrica, tá? Pode ver aqui, ó, disjuntor de tri, lá na entrada, tá? Junto ao medidor, tá? E aqui o disjuntor, tá? Que libera para as cargas da fábrica. Tem até aqui algumas coisas, ó, esteira, iluminação, tá? Essa é a parte que já está no local. Aí que começa a parte aqui começa a parte do sistema fotovoltaico, né? Aqui tem uma caixa de passagem, tá? E dessa caixa de passagem já faz o deslocamento dos cabos que vão alimentar, né? Que vão para o nosso inversor, tá? Alimentar o nosso sistema fotovoltaico, beleza? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Tá? Aqui tem um detalhezinho de como é feita a conexão, tá? Aqui nessa caixa. E aí vem com cabos, 3 cabos de 50 e um neutro de 35 vem até aqui, ó, a nossa string box CA, ou caixa de disjuntores, tá? Esse aqui é o nome estrangeiro que colocaram, string box, tá? Então aqui a gente tem o nosso quadrinho, tá? Com um disjuntor de 125. Tá? Esse disjuntor de 125, que é o disjuntor que faz aqui a proteção do nosso inversor, tá? O disjuntor que é a porta de entrada aqui para o nosso sistema fotovoltaico. Então já saindo aqui do disjuntor, continuamos com os 3 cabos, né? Os tri de 50mm, o neutro de 35, vindo aqui para o inversor, parte CA do inversor. Até o símbolo aqui já mostra que é a parte CA, né? Onde a gente tem a parte CA do inversor, beleza? Já do outro lado aqui do inversor, a gente tem a parte CC, de corrente contínua. Então aqui já muda algumas coisas. A parte de cabeamento já é o cabo, né, para energia na parte de corrente contínua, tá? Então aqui a gente tem um cabo, tá? Cabo vermelho e preto, 6mm, tá? Preto e vermelho aqui, ó, cabo 6mm, ok? Positivo e negativo. Aqui a parte de isolação do cabo, tá? Classe 2, 1000 volts, perfeito? Saindo aqui, né, o nosso diagrama unifilar, a gente vai ter o quê? 2 cabos. Quais cabos que são esses? São o cabo positivo e cabo negativo, tá? O preto e vermelho. E já vem direto aqui para a parte, tá, do inversor. Essa aqui a gente está falando aqui que é a parte de seccionamento, mas ó, já tem até informação aqui, ó, seccionamento integrado ao inversor, tá? Essa aqui é uma proteção que tem internamente no inversor, ok? Ó, pode ver que tem fusíveis, tá? Chave seccionadora, tá? E aqui a gente também tem a parte de proteção. Isso aqui, lembrando, tá? Isso aqui internamente no inversor, perfeito? Já saindo aqui da parte CA, né, a parte de proteções, a parte CC, desculpe, da parte de proteções de corrente contínua, tá? Já vem distribuindo para todos os painéis. Lembra que eu falei que a parte de entrada desse inversor, tá? A parte de entrada, CA, tá? Ou entrada ou saída, né? Vamos falar assim, para o inversor ele está convertendo energia, então a parte CA é a saída, né? Por quê? Porque ele vai... Aonde que é a entrada do inversor? A entrada do inversor seria na parte CC, onde ele pega a radiação solar, né, pelos painéis, converte essa radiação solar em energia, tá? Essa energia é corrente contínua e vem na entrada CC do inversor, perfeito? Então aqui estaria a nossa potência de entrada em painéis, 101,01 kWp, tá? 222 painéis de 455 watts. E aqui tem a divisão, tá? Por MPPT, 16 painéis em série, 12 strings em paralelo na MPPT1. E assim vai sendo distribuídos, ok? Até nessa última aqui, que são 15 painéis, né? 12 strings na MPPT7. Perfeito? E aqui tem alguns detalhezinhos, né? Do fabricante e do modelo do painel. Perfeito? Vamos dar uma olhadinha aqui. Só recordando. Potência de entrada, 101,01 kWp de painéis em corrente contínua e potência de saída, 75 kW, tá? Que é o máximo permitido aqui na microgeração, ok? Aqui a gente já vem para o inversor, o diagrama multifilar do gerador fotovoltaico, ok? Já entrando com o inversor e já saindo fazendo a distribuição, tá? Para os painéis. Aqui a gente tem uma informação, ó. String box, 14 entradas, 14 saídas, tá? Seccionamento não integrado ao corpo do inversor, ou seja, aqui você pode colocar uma string box e fazer uma proteção extra, tá?
Hoje em dia os inversores já vêm com proteção interna, tá? Que é o caso desse, ele já tem proteção interna, mas pode ser adicionado uma segunda proteção, que é a String Box CC, que é colocada aqui entre os inversores e os painéis, perfeito? Então aqui, ó, a gente vê um detalhe do cabeamento, tá? Cabeamento fazendo a ligação em todas as séries de painéis, ok? Essa é a parte CC. Agora a parte CA tá aqui, ó. Parte CA, 3 cabos, tá? Trifásico, mais neutro e mais a parte de aterramento. Na descrição aqui do lado. Por isso que eu falei que aqui a parte de projetos é bem fácil e bem bacana de se desenvolver um projeto. Por quê? Porque você pode chegar aqui, pegar esse projeto, opa, se encaixa no mesmo projeto, no mesmo pedido, tá? Que eu tenho para fazer. Então, eu só vou vir aqui e vou ir editando, por exemplo. Ah, esse inversor ele não vai precisar de cabo 50mm, vai ser cabo 35. Então eu vou vir aqui e vou colocar 35, perfeito? Eu não preciso ficar desenhando isso novamente, tá? Porque já tá tudo aqui. Talvez você tenha que mudar alguma coisinha ou outra, tá? Mas vai ser difícil, perfeito? Então aqui, ó, distribuindo tudo, tá? Vamos sair aqui com a parte CA, aqui, né? Com os três fases, neutro e terra, tá? E tá vindo para cá, ó. Para onde? Para nossa caixa CA, para nossa string box CA. O que é a nossa string box CA? É aqui, ó, que faz a interligação do nosso sistema fotovoltaico, tá? Com o sistema do cliente, né, com a distribuição elétrica do cliente e também com a concessionária, perfeito? Então, voltando aqui, ó, a gente tem a parte de DPS, tá? Que aí, como eu comentei na primeira aula, nós vamos fazer toda a parte de dimensionamento, tá? Vai ter uma aula específica só para a parte de DPS, uma aula específica só para a parte de disjuntores, perfeito? E de cabeamento também. Aqui, ó, para você analisar, tá tudo bem detalhado. Então, se eu for usar DPS 275, eu vou... Esse aqui já tá certo, tá? Se eu for usar DPS 175, eu vou editar aqui conforme o DPS que eu estipulei, que conforme eu dimensionei, perfeito? E aqui as correntes de curto também, tá? Vamos apertar um S aqui para soltar. Aqui tem o detalhamento, né? A caixa de junção, ou string box, né? Dá na mesma. Disjuntor de 175. E aqui a parte de cabeamento que sai, né? E interliga na rede do consumidor e também na rede da concessionária. Perfeito? Ó, aqui nessa parte de baixo entra a parte de detalhamento, tá? Para você ver que não é algo complexo. Parte de detalhamento. Baixa o datasheet do inversor e vem aqui, ó. Inversor por quê? Porque lá na obra, às vezes, o pessoal não tem isso, não vai ter acesso. Então, tem no projeto, ajuda muito na hora de fazer alguma manutenção também, tá? E na hora de fazer a execução da obra. Então, aqui tem alguns dados técnicos, tá? Como eu disse, clicou, editou, perfeito? Tá? Aqui, ó, a parte do diagrama de blocos. Algumas concessionárias pedem o diagrama de blocos, que também não é algo complexo, tá? Olha só. Aqui, ó, vamos demonstrar o quê? A interligação do sistema com a rede da concessionária, tá? Em blocos. Então, a gente tem a parte de painéis, interligando na parte de proteção do inversor, tá? Se a gente tiver a parte de string box, entrando no inversor, sai a parte CA, tá? Faz a interligação com as cargas, que no caso é o consumidor, tá? E também interliga com quem? Com a parte da concessionária. Então aqui passando pelas proteções, o padrão de entrada, como a gente viu lá no começo, né? Padrão de entrada existente, tá? Que é esse posto aqui de transformação, beleza? E depois disso vai para a concessionária, ok? Tá. Essa parte aqui é bem tranquila, tá? Isso aqui, ó, aqui na Copel, você entregando isso aqui, o seu projeto está aprovado, tá? Tem mais alguns detalhes aqui, ó, dados técnicos, tá? Aí faz a parte de cabeamento, a gente pode editar também. Quanto mais completo tiver o seu projeto, melhor. Perfeito? Ó, quanta informação tem nesse projeto aqui, ok? Ó, algumas anotações. Ó, as proteções do lado CC, corrente contínua, como DPS-CC, são integradas nos inversores fotovoltaicos. Sai aqui o modelo do inversor. Tá? Aqui ele está dizendo que a proteção de corrente contínua, né, a parte CC, tem uma proteção integrada ao inversor. Aí ele fala, serão assim, teria que estar aqui assim, não serão feitas string box com seccionadores fusíveis. Ou assim serão feitas. Então ele tem as duas proteções, tá? Interna e externa. E aqui várias outras informações que você pode estar utilizando aí nos seus projetos também. Perfeito? Ó, vou dar uma olhadinha aqui do lado. Planta de situação, tá? Só demonstrando coordenadas de aonde a usina vai ficar. Isso aqui é bem fácil de fazer, a gente vai fazer nas aulas seguintes, tá? A gente vai ter uma aula só dessa planta de situação, onde a gente pode usar Google Maps, tá? Para fazer essa foto aqui, ou Google Earth também, que é bem bacana de se utilizar, tá? Sempre a gente utiliza para fazer essas fotos, para mostrar onde realmente vai ficar, né? Uma vista superior, onde vai ficar os painéis, quadros, né? Onde vai ficar os inversores, tá? E também ajuda na parte de demonstração, aonde vai ser, onde a gente vai passar o cabeamento, perfeito? Aqui também tem alguns detalhes, ó, caixa de inspeção, tá? Como tá feito, como foi feita a parte de aterramento, tá? Nas caixas de inspeção, perfeito? E aqui a parte de distribuição aqui dos painéis, como foi feito o aterramento, tá? Aqui a interligação dos cabo de cobre nu, tá? Aqui foi tudo feito valeta para fazer essa parte de aterramento e colocado as hastes, ok? A gente vai ter também uma aula para fazer essa parte de dimensionamento aqui. Show de bola? Agora, deixa eu só demonstrar aqui essa parte aqui dos quadrinhos. Aqui a gente tem uma parte, a parte do quadro CA, tá? Um disjuntor, proteção, tá? Que vai para o inversor. E aqui tem um quadrinho que foi colocado nesse projeto com uma tomada, tá? Ele vem para cá, ó. Esse quadrinho aqui. É só um quadrinho com um disjuntor e uma tomadinha simples. Por quê? Porque nesse local não tinha internet, tá? Era um local mais isolado. Então lá foi utilizado radiofrequência, né? Pra gente ter acesso à internet. Então foi colocado uma caixinha dessa para colocar os aparelhos aqui e o sistema ser conectado, tá? Na internet. Pra gente poder ter acesso ao supervisório dele. Perfeito? Aqui alguns detalhezinhos de como é feita a ligação elétrica. Show? Nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui também as coordenadas, né? Demonstrando aonde que tá a usina, tá? A gente já viu ali. E aqui a parte de layout de string, tá? Aqui é onde a gente faz a divisão de string, tá? Para fazer a interligação no inversor. Isso aqui a gente vai ter uma aula também específica, tá? Para conseguir fazer essa divisão certinho e não queimar o inversor. Não superdimensionar uma string e acabar queimando a MPPT, né? Uma entrada do inversor. Então aqui a gente tem, ó, tudo bem feitinho, dividido e ainda mostrando aqui a tensão, tá? Que cada string tem. Perfeito?
Ó, aqui também, a parte de detalhamento, tá? Do aterramento. Aqui, um tipo de ligação, tá? Que é a ligação leapfrog, tá? Que a gente faz para poder economizar cabo, tá? Vamos ter também uma aula específica sobre isso aqui, tá? Mas é algo bem simples, né? Você faz esse tipo de ligação para poder economizar em cabo, ok? Por exemplo, aqui a gente tem todos esses painéis. Se a gente fosse fazer uma ligação convencional, a gente poderia sair daqui, né? Interligando os painéis, interligar um no outro até aqui e vir para cá e interligar um no outro até aqui. O que que acontece? Acontece que o último cabo teria que vir lá do final desse arranjo, lá do final dos painéis, até aqui, até esse ponto aqui, para fazer a interligação na string box ou diretamente no inversor. Você entendeu? Então você perderia todo esse espaço aqui, ó. É que não tá dando para ver um pouquinho aqui, porque o cursor também é branco, né? Mas ó, você perderia todo esse caminho aqui em cabo. Fazendo dessa forma, você economiza cabo, porque ele já, o último cabo sai aqui, ó, do lado do cabo que entrou, do primeiro cabo. Tá? A gente vai ter uma aula sobre isso também. Aqui, uma parte de layout de passagem, tá? Passagem de cabos, por onde os cabos estão passando, tá? A gente tem que ter isso também, um sistema grande desse tem que ter, para o pessoal conseguir fazer a execução. E aqui o layout de instalação, tá? Aqui é o layout de instalação, esses inversores aqui eles foram colocados abaixo, tá? Esse aqui é um sistema que foi feito no solo, tá? Painéis montados no solo. Esse inversor, tá? E os demais componentes, caixa de proteção CC, CA, tá? Foi tudo colocado abaixo dos painéis, tá? Ó, a gente pode dar uma olhada aqui, essa aqui é a placa, tá? Esses aqui são os pés, tá? Dos suportes, tá? Ó, os suportes aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a parte dos pezinhos do suporte. E aí, a parte de componentes inversores, tá? Foi colocada aqui abaixo dos painéis. E aí ficou dessa forma. Utilizou aqui, tá? Eletrocalhas, tá? Para fazer a passagem dos cabos, tá? E aqui onde ele foi fixado, ó, tá vendo? Caixa CA, tá? Aqui é a caixa do modem, como eu tinha falado para você, que é a parte de comunicação, tá? E aqui bem detalhadinho, ó. Eletrocalha, tá? Para onde elas estão indo, a parte CC, para fazer distribuição, ok? Ó. E a parte também de aterramento, tá? Vamos dar uma olhadinha nessa parte aqui, tá? Bem tranquilo de se ver aqui, ó, e entender. Ah, tem até uma fotinha aqui, ó. Essa aqui é a parte de detalhes, né? Da parte de eletrocalha, tá? Igual tá aqui, ó. Tá? A parte de detalhes da eletrocalha, onde está passando os cabos. Perfeito? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, esse projeto aqui é só isso mesmo, tá? Ó, aqui é a parte de estrutura, só demonstrando, tá? Essa parte de estrutura aqui é bacana você colocar. Tem gente que gosta de colocar, tem gente que não, tá? Até porque a gente pode baixar o PDF dessa estrutura que vem, você pede isso aqui. Quando você compra a estrutura, você tem acesso, tá? A esse datasheet aqui do fabricante, para você saber certinho os espaçamentos, como que vai ser instalado, tá? Mas aqui a gente resolveu colocar para ficar bem mais detalhado aí para o pessoal que vai fazer a parte de execução, tá? Até aqui, ó, essa parte aqui do aterramento, né, que vai nos pés dos suportes, é bem show de bola para não ter erro na hora de fazer a parte de execução, perfeito? Então, esse aqui, deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, não, aqui é só alguns detalhes de DPS, tá? Então, esse projeto aqui eu vou deixar disponível para vocês, tá? Então, essa aqui sendo a segunda aula, praticamente, tá? E é um projeto totalmente editável. Então, se você já tiver um projeto e já quiser começar a desenvolver, a partir desse aqui, já é uma boa, tá? Nas próximas aulas eu vou mostrar projetos maiores que esse, tá? Esse é de 75 em micro. Eu vou mostrar até projetos de 300 e 1 mega, se não me engano, a gente vai ter uma usina aqui de 1 mega também, que a gente vai estar mostrando o projeto e deixar para vocês também estar utilizando, tá? Como base para desenvolver o seu projeto. E projetos menores também, tá? Vou pegar, se eu não me engano, no próximo agora eu vou pegar um projeto bem menor, tá? Você não fica com muita coisa assim na tela, um projeto pequeno, né? Igual esse aqui, são mais de 100 painéis, então é um negócio que lota, né, a tela aqui. A gente vai estar passando para vocês aí projetos menores também, perfeito? E de outras distribuidoras, né? Não somente aqui da Copel.